Neste vídeo nós vamos estudar as frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade ou o mesmo número. Por exemplo, aqui nós temos um retângulo e aqui 3 retângulos do mesmo tamanho do primeiro. Esse foi dividido em 2 partes iguais, esse em 4 partes iguais e esse em 8 partes iguais. Nos 3 retângulos que foram divididos, eu vou colorir a porção que representa a metade do primeiro retângulo, que é o retângulo que não foi dividido. O segundo retângulo foi dividido em 2 partes, metade de 2 é 1. O terceiro foi dividido em 4 partes, metade de 4 é 2. E o último foi dividido em 8 partes, metade de 8 é 4. Você pode reparar que nos 3 retângulos a porção que a gente coloriu tem o mesmo tamanho. Fração equivalente vem dessa ideia, representar o mesmo tamanho, a mesma quantidade ou o mesmo número. Nos 3 casos, a porção que a gente coloriu representa a metade. Qual fração representa cada caso? Em toda e qualquer fração, o denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido, já o numerador indica quantas partes estão sendo utilizadas. Esse retângulo foi dividido em 2 partes iguais e uma parte está sendo utilizada. O terceiro retângulo foi dividido em 4 partes iguais e 2 partes estão sendo utilizadas. E o último foi dividido em 8 partes iguais e 4 partes estão sendo utilizadas. Essas 3 frações representam a metade. 1 é a metade de 2, 2 é a metade de 4 e 4 é a metade de 8. Ou seja, essas 3 frações são frações equivalentes. Como obter frações equivalentes? Basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu posso multiplicar por qualquer número, desde que eu multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vou multiplicar por 5 o número escolhido aleatoriamente. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. 3 meios e 15 décimos são frações equivalentes. Se eu multiplicar por 6, vai ficar 3 vezes 6, 18. 2 vezes 6, 12. Essas 3 frações são frações equivalentes. Se eu multiplicar por 7, 3 vezes 7, 21. 2 vezes 7, 14. Essas 4 frações são frações equivalentes. E assim por diante. Ou seja, é possível obter infinitas frações equivalentes. Se eu multiplicar por 1000, 3 vezes 1000, 3000. 2 vezes 1000, 2000. Essas 5 frações são frações equivalentes. Uma outra maneira de obter frações equivalentes é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu posso multiplicar pelo mesmo número ou dividir pelo mesmo número. Por exemplo, 6 quinzeavos. Eu posso obter uma fração equivalente a essa dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aí, no caso da divisão, eu tenho que dividir por um número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Por exemplo, no caso da divisão por 2, só o de cima é divisível por 2. No caso da divisão por 5, só o de baixo é divisível por 5. Então, eu vou dividir por 3. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. 6 quinzeavos e 2 quintos são frações equivalentes. Agora, essa fração 2 quintos não é possível dividir ela por mais nenhum número. É a chamada fração irredutível. Não é mais possível dividir ela por nenhum número.
A única maneira de obter frações equivalentes a essa é multiplicando. Complete as frações equivalentes a seguir. Bom, o enunciado já está afirmando que em todas as letras as frações são equivalentes. O que nós temos que fazer é encontrar o número que está faltando. Toda fração equivalente existe um padrão. Para saber que padrão é esse, nós vamos comparar numerador com numerador e denominador com denominador. É mais fácil fazer essa análise no sentido da fração que está faltando o número. Por exemplo, na letra A, está faltando um número na fração da direita. Então, nós vamos fazer essa análise da esquerda para a direita. Agora, na letra B, está faltando um número na fração da esquerda. Então, nós vamos fazer essa análise em sentido contrário, da direita para a esquerda. A letra A vai ficar 3 para se transformar em 6. O que tem que acontecer com ele? Ele tem que ser multiplicado por 2. Então, o número que está faltando aqui é 7 multiplicado por 2. 7 vezes 2, 14. 7 terços e 14 sextos são frações equivalentes. A letra B vai ficar 18 para se transformar em 3. O que tem que acontecer com ele? Ele tem que ser dividido por 6. Então, o número que está faltando aqui é 42 dividido por 6. 42 dividido por 6, 7. 20 para se transformar em 5. O que tem que acontecer com ele? Ele tem que ser dividido por 4. Então, o número que está faltando aqui é 12 dividido por 4. 20 dozeavos e 5 terços são frações equivalentes. 8 para se transformar em 24 tem que ser multiplicado por 3. Então, o número que está faltando aqui é 5 multiplicado por 3. E na letra E, 3 frações que são equivalentes entre si. A do meio é a que está completa. Então, vou comparar primeiro a do meio com a última e depois a do meio com a primeira. 8 para se transformar em 16 tem que ser multiplicado por 2. Então, o número que está faltando aqui é 14 multiplicado por 2. 14 para se transformar em 7 tem que ser dividido por 2. Então, o número que está faltando aqui é 8 dividido por 2. Bom, espero que tenham gostado da aula. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.